Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no seu lar com a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos falar acerca de Deus e da sua palavra e naturalmente de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Espírito Santo, a quem rendemos o louvor, a glória e a adoração, porque só Deus é Senhor. A minha alma engrandece este maravilhoso Criador do Universo, que veio à Terra manifestado em carne na pessoa de Jesus, trazendo salvação à humanidade no sacrifício que fez no Calvário, derramando o seu sangue para nos redimir e para nos levar para o lar da glória do céu. Damos graças a Deus por podermos chegar ao seu lar com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim neste dia nós vamos falar acerca de um assunto de veras importante. Vamos falar sobre o novo nascimento espiritual, sem o qual não há reino de Deus para ninguém. Isto é o que é básico da Sagrada Escritura.
Isto é de capital importância. Bem sabemos que estas palavras são aplicadas àqueles que têm a oportunidade de ouvir o Evangelho e de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador e seguir no caminho de Deus, porque aquela alma que está num hospital, morrendo, recebendo Cristo como seu Senhor e Salvador, não tem outra solução senão pedir perdão a Deus e Deus o perdoa e o leva para o céu. Mas o que vamos falar é básico para aqueles que têm ainda o fôlego da vida e que andam por este mundo e podem fazer as suas decisões para Cristo, louvado seja Deus, ou não fazer. Está em nós também temos algum poder de decisão, ou temos, digamos, todo o poder de decisão. Se decidirmos aceitar Cristo e ir após Ele, muito bem. Se não, nós vamos escolher o fruto da nossa ação. Naturalmente, este assunto é dos mais pregados no mundo inteiro e muitos há que se esforçam por nascer de novo. Outros, contudo, desprezam o fundamental ensino de Cristo e o seu fim é o sofrimento eterno. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras em João, a mensagem que o Senhor pregou a um teólogo e mestre e príncipe em Israel. Assim diz a palavra de Deus e prega a ti e prega a mim neste dia. João 3, 1 a 10 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Este homem reconhecia isso. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Parece que a resposta... Nicodemos não estava esperando tal resposta. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde queres e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Há aqui diversas perguntas de Jesus feitas a um teólogo e feitas a ti e a mim que nós precisamos de responder a elas. Ora, quem falou estas palavras foi o próprio Jesus Cristo e colocou o assunto de maneira bem eficaz e profunda para meditarmos no assunto. Nascer de novo é qualquer coisa de estrondoso que tem que acontecer na nossa vida. Portanto, nós vamos falar sobre o novo nascimento ou a regeneração. Nesta mensagem bíblica, temos alguns assuntos para estudar, tais como, primeiro, o teólogo que foi em busca de Jesus. Segundo, as condições para ser admitido no reino de Deus, o novo nascimento e o que ele significa. Terceiro, porque a necessidade do novo nascimento. E em quarto lugar, o que significa o reino de Deus. Vamos desenvolver a mensagem nestes 4 pontos e louvamos a Deus pela autoridade da Sagrada Escritura e pela companhia do seu Espírito Santo que nos vai ajudar, com a graça de Deus, a explicar o que de melhor podemos dar daquilo que nos tem sido distribuído. Para termos uma ideia geral, e desde o princípio deste estudo, o novo nascimento espiritual é semelhante a ser-se um discípulo
de Cristo disciplinado, já se vê, crucificando a sua carne, morto para este mundo e ressuscitado em espírito para Deus. Após o dia da pessoa ter aceito a Jesus como seu Senhor e Salvador, isto terá que acontecer na sua vida. O velho homem será crucificado e daí ressuscitará uma nova criatura. É semelhante à pessoa que se nega, toma a sua cruz e vem a Jesus, como Jesus impôs esta condição. Em Marcos 8, verso 34, o Senhor disse aos discípulos e à multidão: se alguém quer vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. De maneira que negar-se, vir a Jesus, negar-se, tomar a cruz e ficar discípulo do Senhor. Em poucas palavras, temos aqui, digamos, o princípio da regeneração, o princípio do novo nascimento. Portanto, este assunto bíblico sobre o novo nascimento tem sido ministrado de várias formas e por muitos servos de Deus. E neste dia nós vamos dar uma pequena contribuição do que entendemos sobre o assunto, visto que existe muita dificuldade em que ele seja entendido. E numa segunda introdução vamos dizer o seguinte: assim, ao começarmos esta mensagem, devemos ter em conta os dois nascimentos, o natural e o espiritual, bem como a razão de termos de passar por este processo, de nascermos de novo, que para mim é um termo indispensável ou essencial, como ensinou Jesus. Esta mensagem bíblica é de capital importância para todos nós e espero que a graça de Deus nos ajude a compreender a Santa Escritura. Ela foi ensinada a um teólogo, a um mestre, e é ensinada a cada um de nós para tomarmos uma boa decisão na vida. Também é importante compreender que quando temos princípios religiosos embrenhados na nossa mente, ou pontos de vista enraizados no nosso intelecto, teremos muita dificuldade em entender o ensino bíblico. E precisamos de nos despir desses conceitos e preconceitos e ouvir somente a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus está sempre certa. Infelizmente também são muitas as vezes que levamos ao julgamento quem ensina antes de recebermos o ensino. Contudo, há um princípio importante a considerar, que é o seguinte: jamais poderemos condenar uma pessoa sem que antes seja ouvida. Claro. Como também não podemos ajuizar o conteúdo da mensagem que ainda não foi exposta. Portanto, vamos dar atenção àquilo que o Espírito de Deus já nos tem dado para transmitir aos nossos amados. Vamos ao primeiro aspecto. Um teólogo chamado Nicodemos foi ter com Jesus. Nós vemos uma discrepância muito grande. Jesus, para eles, não passava do filho do carpinteiro. De um modo geral, para fariseus, saduceus e herodianos, era apenas o filho do carpinteiro e, como tal, seria desprezado, até porque de Nazaré não vinha coisa boa, como eles diziam. E então temos do outro lado um homem preparado teologicamente, um homem que naturalmente tinha estudado o melhor que sabia para ocupar a posição que tinha, era mestre e príncipe. Temos dois extremos aqui para considerar. Mas é aquele homem preparado, intelectualmente e religiosamente, que vai ter com o chamado filho do carpinteiro. E porquê? Vai ter com ele porque ele via sinais que esse chamado filho do carpinteiro estava fazendo e chamou-lhe a atenção. Graças a Deus por isso. Porque muitos houveram que nem com sinais queriam receber esse chamado filho do carpinteiro. Pois bem, no livro de João, este é o primeiro dos 11 discursos escritos por o servo de Deus, e a maior parte é dirigida a uma hierarquia de pessoas
com esta cultura, com certa cultura, especialmente religiosa, em Jerusalém, e que interrogavam com desdém esse chamado filho do carpinteiro. O que deu lugar a esta história doutrinal de Cristo sobre a regeneração teve por base um desses homens de cultura religiosa e que era fariseu. Um principal, um administrador, um professor de teologia, um homem culto, um príncipe chamado Nicodemos, que significa vitorioso sobre o povo. E a sua decisão de ter com o chamado filho do carpinteiro podia causar muitos dissabores e arriscar a sua posição no meio dos seus colegas. E por isso resolveu, segundo nós entendemos, ir ter com Jesus durante a noite. Porque, naturalmente, de noite não seria visto pelos seus companheiros da mesma camada social e religiosa. Nós queremos assim, e creio que está correto, e a maior parte assim pensa. O facto é que este homem era um homem respeitado e temente a Deus e teve a coragem suficiente para reconhecer que Jesus Cristo era um mestre vindo de Deus. Porque disse ele, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Não é bom ter assim um coração terno, um coração simples, para ver a eficácia da autoridade da palavra de Deus, seja em Jesus Cristo, ou seja em qualquer pessoa que seja seu servo? Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mestre. Este homem culto chamou de mestre, vindo de Deus, ao chamado filho do carpinteiro. O facto é que este homem era um homem respeitado e temente a Deus e teve essa coragem. Eu creio que quando temos dúvidas ou queremos saber quem é Jesus, devemos fazer o mesmo que fez Nicodemos. Claro, é ir ter com ele. Alguém pode dizer, se me disseram onde está Jesus, eu vou ter com ele. Pois olha, você não está muito longe dele, está muito pertinho. Jesus próprio disse, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos desprezar a vós, ou rejeitar a vós, a mim me rejeita. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles, disse Jesus. Portanto, devemos fazer o que fez Nicodemos e ter com Jesus, e nós o encontramos também em toda a Bíblia a fazer perguntas e a dar respostas, a revelações e ensinamentos, além de que ele está onde, como disse, estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Relativo a este homem, a este príncipe, vemos-lo ainda defendendo Jesus entre os principais dos sacerdotes. Estou falando de Nicodemos. Isso se encontra em João 7, 50 e 51. E por fim, este mestre dos judeus tomou também a decisão de fazer parte do funeral de Nosso Senhor Jesus Cristo com o senador José de Arimateia. João 19, versos 39 a verso 40. E Jesus reconhecia que este homem era de facto um teólogo, um mestre de Israel, mas também sabia que tanto este mestre como todos os outros tinham necessidade de serem totalmente transformados em verdadeiros servos de Deus, pela regeneração que é implícita, o novo nascimento. Uma das grandes verdades que todos nós precisamos saber é o seguinte: Jesus Cristo deu a sua vida. Deus, revelado em carne, o Verbo divino, veio do céu para morrer pelo homem. Deu a sua vida para salvar o homem. O que é que Deus viu no homem para vir em carne, morrer pelo homem para salvar? O que é que Deus viu no homem? Viu a sua imagem e a sua semelhança e o seu espírito que pôs dentro do homem, o espírito da alma vivente. O homem não é uma coisa vulgar.
Muita gente não sabe quanto vale, pois eu lhe digo que você está olhando para um homem e olha para si próprio. Pois você vale mais do que o mundo inteiro. Isto, Jesus disse, essa foi a razão de Deus revelado em carne vir à procura do homem, dar a sua vida no Calvário, verter o seu sangue, porque este foi o decreto divino que o Filho de Deus foi imolado desde a fundação do mundo por causa do homem, para o salvar. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que Deus visitou a terra pessoalmente, na pessoa de Jesus. Ele fez a redenção da humanidade com o seu próprio sangue. E o grande convite que fez à humanidade ainda hoje se ouve: vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 e 29. Vir a Jesus como Nicodemos é o primeiro passo do novo nascimento. É crer que este era um mestre de Deus. Era o próprio Deus revelado em carne. Aqui se encontram três coisas relativas ao novo nascimento. Vinde a mim, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Aqui temos um princípio do novo nascimento espiritual. Quando o Senhor esteve na terra, vinham muitas multidões ter com Jesus. Uns vinham para ser curados e libertados, outros vinham para comer o pão e o peixe, e outros vinham para o criticar. E assim ainda hoje é. E Jesus nunca rejeitou alguém. E ainda hoje é assim. Vir a Jesus é a decisão mais importante da vida de cada um de nós. Quando isto acontece, como Nicodemos, passamos a ser discípulos de Cristo, sujeitos ao seu ensino, sujeitos à sua disciplina. E aqui começa um novo nascimento espiritual. Segundo aspecto, as condições para sermos admitidos no reino de Deus, ou seja, um novo nascimento e o que ele significa e a sua importância. No relato de João, em João 2, diz que Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória fazendo da água vinho, e os seus discípulos creram nele. Verso 11. Mas no verso 23 diz que, estando Jesus em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Realmente João não escreveu os sinais que Nicodemos referiu a Jesus, senão a autoridade que demonstrou na limpeza dos comerciantes nos terrenos da casa do Senhor, no templo, verso 13 ao verso 16 do capítulo 2, e o milagre da água feita vinho. Mas Jesus, diz a palavra, fazia ali muitos sinais. Nicodemos disse: ninguém pode ser com uma pessoa que não faça estes sinais se ele não for de Deus. Tem que ser de Deus para fazer estes sinais. Pois bem, e foram estes sinais que atraíram Nicodemos a Cristo. Ele estava compreendendo que quem fazia estes sinais tinha que vir de Deus. E Jesus não esteve para explicar o poder que tinha para fazer os sinais e as maravilhas, mas foi ao âmago da questão de que este homem tinha necessidade. Era um teólogo, mas tinha necessidade de ouvir uma palavra, digamos, como radical, profunda e magnificente do magnificente Deus revelado em carne. Jesus foi ao âmago da questão que todo homem precisa de saber para ser admitido no reino de Deus, que era um novo nascimento ou uma total regeneração, e comparou os dois nascimentos, o natural e o espiritual. Jesus impôs a condição e impor as suas condições para entrar no reino de Deus vieram da parte de Deus revelado em carne. E condições são obrigações que se impõem ou que se aceitam. Portanto, estamos perante condições divinas, queiramos ou não. Primeiro temos que vir a Jesus, como fez Nicodemos. Isto é doutrinal.
Vinde a mim, disse Jesus. Precisamos de vir a Jesus e fazer-lhe perguntas e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. E o Senhor nos dará as condições para entrarmos na sua casa. Precisamos ser limpos para entrarmos no céu da glória, louvado seja Deus. E tal era a profundidade do assunto que deixou este teólogo tão perplexo que o levou a fazer as duas célebres perguntas naturais. Como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava apenas a pensar nas coisas naturais e terrenas. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ora bem, tenhamos atenção, porque a palavra de Deus diz em João 6,63 que ela é espírito e é vida, e lá diz no livro de Salmos que ela é luz para os nossos pés, e lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ou vice-versa. De maneira que já desde o Velho Testamento a palavra de Deus é espírito e vida, e não somente desde o tempo em que Jesus Cristo esteve na terra. Mas este homem estava pensando apenas nas coisas naturais para dar uma resposta ou perguntas a Jesus sobre o assunto. Notemos para nosso ensino como é que entendem as pessoas religiosas as Escrituras, mesmo as de maior capacidade intelectual e religiosa, como era este teólogo, mestre e príncipe de Israel. Somente poderia e compreendia as coisas que eram naturais. E nós, será que compreendemos as coisas espirituais? A suma da questão sobre a situação deste teólogo é que ele era apenas um homem natural, sem compreender as coisas de Deus, como diz em 1 Coríntios 2 e verso 14, e a letra mata, mas o Espírito vivifica, 2 Coríntios 3 e verso 6. Para entendermos a Sagrada Escritura, primeiro precisamos da simplicidade que mostrou Nicodemos. Um coração simples é aquele a quem Deus abre o coração, como fez a Lídia. Um coração simples que quer saber acerca de Deus e da sua situação, é esse que Deus começa a abrir o coração e lhe incute pelo seu Espírito Santo a autoridade da sua palavra e as necessidades que essa pessoa tem. E essa pessoa começa então a nascer de novo. Primeiro, o novo nascimento ou regeneração. Uma grande parte das Santas Escrituras são escritas no condicional. E vamos dar alguns aspectos sobre o novo nascimento espiritual e como essa regeneração acontece na vida das pessoas. Tenho ouvido muitas vezes que quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, somos nascidos de novo. E eu creio que isto não é bem assim. Eu vou tentar dar a minha contribuição sobre o que entendo do novo nascimento. Quando uma pessoa vem a Jesus e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, a pessoa é perdoada por Deus e fica perdoada. Começa uma nova jornada. E vamos fazer uma pausa e vamos continuar. Amém e amém. Prezado telespectador, nós estamos em frente de um quadro que nos mostra o nascimento espiritual, a regeneração, o nascer da água e o nascer do Espírito. Vou fazer de novo a pergunta. Será que quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ficamos nascidos de novo? Eu creio que nós ficamos perdoados e Deus nos aceita. E daí para a frente começa a gerar-se uma criança. Será que nascemos de novo no dia em que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal? Para mim, creio que quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, começa uma geração. Começa a pessoa a ser gerada como uma criança leva o seu tempo a ser gerada no ventre da mãe. Creio que é justo dizer que leva um tempo semelhante a uma gestação, a uma criança a ser gerada no ventre da mãe. E muitos há que começam a sua jornada, aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador e nunca nascem de novo.
As pessoas, ao aceitar o perdão gracioso de Deus, são perdoadas e, a partir daí, são resgatadas com o sangue de Cristo. Os seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, mas, regra geral, nada sabem de Deus. Senão aquilo que Deus os aceitou como filhos, e pelo ensino começam a ser gerados de novo, até que nasçam como aquela criança no sentido natural. Em 1 Coríntios 4, verso 15, diz que pelo Evangelho, Paulo nos gerou em Cristo. Portanto, há um tempo de geração, até que nasça uma pessoa espiritualmente, como a criança no ventre da mãe. As mães sabem muito bem que os bebés, quando chegam ao tempo de nascerem, empregam alguma força para se verem livres da prisão do ventre da mãe. Terminou a geração física, vai nascer e, portanto, querem se libertar. Assim é como as pessoas, quando são geradas de novo, elas têm que empregar força, lutam para se apoderarem do reino de Deus. Eu creio que isto está correto. Em Mateus 11, em verso 12, Jesus disse: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Uma coisa é entrar no reino, outra coisa é permanecer no reino. Desde o princípio, tomemos em conta estas duas diferenças, uma é natural e a outra é espiritual. Com o nascimento natural, nasce um filho de homem. Com o nascimento espiritual, nasce um filho de Deus. Mas primeiro, têm que ser gerados. Podemos dizer amém. Mas com o novo nascimento espiritual, a pessoa começa então a compreender e a dar valor àquilo que era e àquilo que é, porque já passou por um tempo de transformação. Porque agora o que fazia antes no mundo deixa de o fazer. Quando praguejava, deixa de praguejar. Quando roubava, deixou de roubar. E tudo isto leva o seu tempo a compreender entre o bem e entre o mal, e eu chamo-lhe a isso uma geração espiritual, até que nasça um homem. O homem nascido de carne produz a sua espécie, que é a maldade e pecado. E o homem que é nascido do Espírito produz também o seu fruto espiritual. O primeiro é gerado da semente humana, o segundo é gerado da semente divina, incorruptível, como diz em 1 Pedro 1, e verso 23, e a semente é a palavra de Deus. E é essa semente, ao ser ministrada, ao ser pregada, que faz com que nós nasçamos de novo. Aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, leva o seu tempo até compreendermos entre o bem e o mal, e deixarmos o mal e apegarmos ao bem, deixar de Satanás e seguir a Deus, etc, etc. E deixe-me dizer que aquela condição divina que Jesus falou em Marcos 8 e verso 34, não é assim tão fácil, é uma luta. Vir a Jesus, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, aí temos todo um novo nascimento. Louvado seja Deus nosso Senhor. Em João 3 e verso 6, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Existem, portanto, dois pais diferentes, um é da terra e o outro é do céu. Não é porque o nosso pai ou a nossa mãe sejam crentes que nós somos crentes também. Nós temos de tomar a nossa decisão de, como Nicodemos, vir a Jesus e reconhecer quem é Jesus Cristo e seguir a sua santa instrução. A única forma de nos tornarmos família de Deus é sermos gerados pela palavra e gerados pelo Espírito de Deus, da semente espiritual. E em Tiago 1, e versos 8, afirma que Deus nos gerou pela sua palavra. Deus nos gerou pela sua palavra. 1 Pedro 1, verso 23, diz: fomos gerados pela semente incorruptível. Fomos gerados, e só depois de sermos gerados é que podemos nascer.
Podemos dizer amém. Louvado seja Deus. E Tito 3, verso 5 diz que, segundo a misericórdia de Deus, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Em 1 Pedro 1, 23, como já foi dito, diz que, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, isto é, da humana, mas de incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E isso leva o seu tempo, não é apenas com uma pregação. Tudo o que nasce tem um tempo de gestação, de geração, até que brote da terra ou do ventre de uma mãe. Em 1 Coríntios 4, verso 15, como já foi dito, Paulo disse que pelo Evangelho as pessoas são geradas em Cristo. Gerar e nascer são termos muito diferentes. Segundo, o segredo deste assunto do novo nascimento está na base do ouvido, do nosso ouvido. Ouvir ou não ouvir a palavra de Deus faz toda a diferença para este nascimento espiritual. Ninguém pode nascer de novo se não ouvir, ou se lhe fizer compreender por sinais a sua situação e aquilo que Deus tem para si. Portanto, o ouvido é importante neste assunto do novo nascimento. Naturalmente falando, todos nós damos ouvidos àquilo que nos convém. Ou é um bom emprego, ou um bom negócio, ou uma boa notícia, nós ouvimos com muita atenção essas coisas. Pois bem, notemos que o mais importante na vida de qualquer pessoa não são as coisas naturais, mas sim as coisas espirituais, porque as naturais é por algum tempo, 70 ou 80 anos, mas as espirituais implicam com a vida de além-túmulo, implicam com a vida eterna. E saibamos todos que quando nos predispomos a ouvir a palavra de Deus, sentimos uma luta espiritual para não entendermos o que nos é ministrado e que nos pertence. Por isso, desde os dias de João Batista, disse Jesus que se emprega força espiritual para as pessoas entrarem no reino dos céus, no reino de Deus. Satanás quer impedir a todo custo perder as suas ovelhas, porque o mundo está no maligno, como diz a palavra de Deus em 1 João 5 e versos 18 e 19. E Satanás luta para que o que é simples da palavra de Deus se torne difícil e cheia de interrogações, e vem a luta para o nascimento espiritual. E finalmente, aceitar e praticar o que a palavra de Deus nos ensina é a conclusão do novo nascimento. Isto é bíblico. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11, verso 24, verso 15. O ouvido capta os sons, distingue as palavras e as frases, e por o ouvido aprendemos o significado da palavra de Deus, além do que a fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 e verso 17. O ouvido é de veras importante para nascermos de novo. Podemos dizer amém? Por ouvir vem a fé. A palavra de Deus é assim que diz. E a palavra de Deus é espírito e é vida. João 6 e verso 63. Portanto, quando nós ouvimos, nós nos alimentamos da palavra de Deus, que é espírito e vida, e tornamos-nos pessoas espirituais e com essa vida eterna, porque ingerimos pelos ouvidos o poder da palavra, que é espírito e que é vida. Portanto, o ouvido é muito importante para o novo nascimento. Exatamente para ouvirmos este manjar espiritual, ficamos gerados espiritualmente. E em Lucas 8, verso 15, Jesus disse que a semente que caiu em boa terra são os que ouvem a palavra e a conservam num coração honesto e bom. Vamos dizer, conservam. Não é apenas o ouvir. Toda a gente pode ouvir, mas ouvir e conservar aquilo que ouviu, isso leva-nos ao novo nascimento espiritual. E dão fruto com perseverança. Fruto espiritual, novo fruto.
Mas em João 3 e verso 8, Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E neste caso esse vento é simbólico do Espírito Santo. É que depois de nascidos do Espírito nós temos uma outra vida. É uma direção para o lar da glória, e para mantermos essa direção tomamos uma cruz de obediência e sujeição ao Senhor que nos criou e salvou no seu próprio sacrifício no Calvário. Os que são nascidos do Espírito são como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são esses que são nascidos do Espírito. Tomam outra direção na vida, têm outro tipo de vida moral e espiritual e de obediência ao seu Senhor e Criador. Em João 5, verso 24, diz ainda: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas passou da morte para a vida, deixou de ser um filho do homem que estava morto em ofensas e pecados, para receber a vida e a vida eterna e a vida com mais abundância. Louvado seja Deus. Pois, por isso, vale a pena prestar atenção àquilo que estamos ouvindo. Jesus afirmou: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3 e verso 20. É aí que começa o novo nascimento. É quando ouvimos a palavra de Deus, deixamos que o Espírito Santo penetre em nossas vidas e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Então ele nos guia, ele nos conforta e ele nos ensina. É tão fácil como isto. E todos quantos receberam a Cristo em sua casa espiritual, em seu coração, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João 1, verso 12 e verso 13. Para mim tenho que quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador na nossa casa espiritual, começa esse novo nascimento a ser gerado e ele se conclui passado um determinado tempo. A palavra de Deus diz que tudo o que é do passado termina para dar lugar a uma nova criação. Terceiro lugar, o novo nascimento é semelhante a uma morte e ressurreição. Todos nós precisamos saber da nossa condição perante Deus para também sabermos tomar decisões na vida. Segundo Romanos 3, verso 10, e Romanos 13, verso 23, e Romanos 6, e verso 23, diz que não há um justo nem um sequer. Todos nós precisamos, antes de nascer de novo, precisamos saber a nossa condição. Esta é a condição. Não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Contudo, a palavra de Deus diz que quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, as coisas modificam, passamos da morte para a vida. A separação eterna de Deus é a condição de todo homem que começa a ouvir a palavra de Deus. E não é com uma só pregação que a pessoa é nascida de novo, mas fica perdoada e Deus o aceitou como seu filho, como seu seguidor, e daí para a frente começa uma geração até que se dê um novo nascimento. Por essa causa temos que fazer algo para sair dessa situação, que é morrer para o pecado. Temos que saber a nossa condição, porque um filho de Deus não se prostitui. Mas aceitou hoje, uma pessoa aceitou hoje Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus o perdoou, mas amanhã ele não sabe nada ainda. Amanhã ele vai para a mesma vida que tinha hoje. Talvez com alguma diferença. Mas é capaz de fazer os mesmos pecados, ou quase todos aqueles que fazia, nos próximos dias. Claro, porque não conhece a palavra de Deus. Esta é a condição de todo homem. Portanto, por essa causa temos que fazer algo para sair dessa situação, que é morrer para o pecado e viver para Deus. E isso leva o seu tempo, essa geração espiritual.
aceitando a salvação de Deus e renunciando à impiedade e vivendo uma vida nova. A Tito 2, verso 11 e verso 12. Renunciamos à impiedade e vivamos uma vida sóbria, justa e pia. Isso só se dá com o tempo. Louvado seja Deus. Somente a redenção de Cristo nos pode valer. Efésios 2, 5 e 6 afirma: estando nós mortos em ofensas, nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 1 Pedro 2, verso 24, afirma que Cristo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. De maneira que tudo leva o seu tempo na vida, e o novo nascimento leva também o seu tempo, até que compreendamos que Cristo tomou o nosso lugar na cruz e pelo seu sangue nos redimiu. O Senhor nos salvou pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Estas são coisas que devemos aprender para que em nós se dê esse novo nascimento. Agora, ao morrer para o pecado e viver para Deus, lembra-nos um funeral. Morrer lembra-nos um funeral. E em Romanos 6, Paulo ensina que o batismo cristão é simbólico da morte e ressurreição de Cristo, como nós podemos ler em Romanos capítulo 6. Diz a palavra de Deus, ao Romanos capítulo 6, verso 3 ao verso 11, diz assim a palavra de Deus: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vida nova. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Isso leva ao seu tempo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Morrer para o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois que quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos de chegar a esta conclusão. Nunca ninguém pode ser batizado, a não ser por a revelação divina. Nunca ninguém pode ser batizado sem que se cumpra nele duas coisas. Jesus disse em Marcos 16, 15, 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Primeiro tem que ouvir para poder crer. Ponto 1. Segundo, Mateus 28, 19 e 20 diz o Senhor: ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Portanto, tem que vir o ensino. Primeiro, a pessoa tem que crer para ser batizado. Portanto, tem que ouvir, tem que ser ensinada. Estas duas coisas têm que acontecer para a pessoa poder ser batizada. E aqui temos a história que é verdadeira. A pessoa morreu, no batismo, simbolicamente, foi sepultada e, saindo do batismo, ressuscitou para uma nova vida. De maneira que o novo nascimento lembra um funeral. A pessoa morre para o mundo, morre para o pecado e ressuscita para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta leitura temos aqui vários termos a considerar, tais como crucificados com Cristo, mortos com Cristo, sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo. Isto é um novo nascimento espiritual.
Em 2 Coríntios 5, verso 17, afirma: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Passou-se tudo o que é velho, porque a pessoa morreu para essa vida velha. E a nova apareceu, porque Cristo entrou na sua casa e regenerou aquela pessoa. Romanos 6, verso 11 diz: considerai-vos como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E estando nós mortos, Ele nos vivificou. Isto é um novo nascimento. Quarto lugar, o novo nascimento produz natureza sem pecado. Realmente, quem está em Cristo é uma criação nova. As coisas velhas passam e este tudo se fez de novo. Portanto, o novo nascimento produz natureza sem pecado. Ou somos filhos de Deus, ou somos apenas filhos de homens. 1 João 13, verso 9 afirma: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. É pastor, mas também está escrito aí, logo a seguir: se tivermos pecado, temos um advogado no céu. Mas eu continuo a dizer, aquilo está escrito em 1 João 3, verso 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Como é que ele não comete pecado? Deliberadamente. Mas pode cair numa tentação. Por isso o Pai Nosso diz: Senhor, livra-nos da tentação. Louvado seja Deus. Portanto, não comete pecado. E por que razão não comete pecado? Porque a sua semente permanece nele. Qual é a semente? A palavra de Deus é a semente espiritual do Senhor. Por ela fomos gerados para esta semente incorruptível. Não pode pecar porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Porquê? O mesmo verso diz: porque é nascido de Deus. Deus não gera filhos pecadores. Ponto final. Diga comigo, ponto final. Deus, que é santo, santo, santo e que é espírito, não gera filhos pecadores. Só gera filhos santificados, perdoados, libertados, nascidos de novo. Onde está escrito, pastor, 1 João 3 e verso 9. E em 2 Coríntios 5 e verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em 2 Pedro 1 e verso 4 diz que pelas grandíssimas e preciosas promessas de Deus ficamos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do mundo. Diga comigo: ficamos participantes da natureza divina. Não podemos pecar porque somos nascidos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o novo nascimento completo. Louvado seja Deus. Como disse, o Pai Nosso diz: Pai, livra-nos das tentações. Porque o mundo está no maligno. E Satanás não anda à procura das suas ovelhas, mas à procura daquelas que saíram do seu curral, do seu aprisco, para os tornar a sujar, e os quer sujar 7 vezes mais, como disse Jesus. Portanto, quem está em Cristo é uma criação nova. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez de novo. No processo do novo nascimento espiritual, as pessoas crucificam a carne para nascer do Espírito e passam a ter o Espírito de Cristo como hóspede em sua casa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, como Lídia fez, então essas pessoas ficam com o melhor hóspede. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, em Gálatas 2 e verso 20, diz Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem é que vive nele? Cristo vive nele. Porquê? Porque estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, o meu ego, a minha sabedoria, a minha inteligência, o meu intelecto. Podemos usar tudo isso para aquilo que nos é necessário, mas não para as coisas de Deus. Portanto, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em 1 Coríntios 6, 19 e 20 afirma: ou não sabeis que sois
que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Não sois de vós mesmos, não sois de vós mesmos, pertencemos àquele que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E porque eu sou santo, vós deveis ser santos também. Essa é a razão de possuirmos a nova natureza. O ensino pertence ao novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos: tu és mestre de Israel e não sabes estas coisas? Nestas Escrituras temos várias frases de muito interesse espiritual, ou seja, primeiro, quem é nascido de Deus não pode pecar. Segundo, fomos feitos justiça de Deus por Jesus ter carregado com o nosso pecado. Terceiro, fomos feitos participantes da natureza divina pelas promessas de Deus. Quarto, estamos crucificados com Cristo. Quinto, fomos feitos o templo do Senhor e Ele habita em nós. Isto faz parte do novo nascimento. E aqui vamos fazer mais uma pausa. Amém e amém. Jesus disse a Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito. A Bíblia Sagrada representa a água que limpa e o Espírito Santo, aquela pomba, representa o Espírito Santo que vem ao coração do homem. Vamos ao quinto aspecto do estudo, o quinto lugar. Com o novo nascimento aparece uma nova criação moral. Já dissemos e vamos repetir, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Podemos nós compreender, quando estávamos em ofensas e pecados, estávamos separados de Deus, mortos nessa ofensa e pecado, mas agora, pela graça de Deus, estamos em Cristo e tudo se fez de novo. As pragas, o praguejamento acabou. As palavras torpes e de maledicência terminaram. O roubo acabou. A prostituição acabou. Todo tipo de pecado desapareceu. Porquê? Porque está crucificado com Cristo. Está em Cristo. Nasceu de Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo. E pela palavra de Deus. Eu creio que como uma criança leva 9 meses a ser gerada no ventre da mãe, assim é preciso um tempo semelhante para as pessoas nascerem de novo e verem-se livres das coisas velhas, começando a sua santificação. E é esse tempo de regeneração. É um tempo de grande luta espiritual para deixarmos o mundo e seguirmos a Cristo. Estar em Cristo significa que nasceu de novo, que é uma alma perdoada e regenerada e salva. Então tal pessoa, por força das circunstâncias, tem que mostrar essa nova vida, essa nova criação, porque foi gerada de novo, as coisas velhas passaram, deixaram um Senhor, o Senhor deste mundo que é Satanás, que é o pai do pecado, e seguem a Jesus Cristo, o Senhor que nos dá vida eterna. Quais são essas coisas velhas que passaram e quais as novas? Vamos dar algumas dessas coisas velhas para termos uma ideia e que acabaram com o novo nascimento, porque tudo o que era do velho Adão terminou com o nascimento por termos recebido o segundo Adão, termos recebido a Jesus Cristo e ser nascidos de Deus. Em Gálatas 5, 16 a 21 tem ali uma lista das obras da carne que consta de 17 pecados, além de outras listas. Mas vamos falar acerca desta lista. Pecados como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutenarias e coisas semelhantes a estas. Isso fazia parte da vida do homem que está morto em ofensas e pecados, na vida velha. E diz acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que fazem, os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Que fazer então para herdar o reino de Deus? Temos que nascer de Deus, deixar as coisas velhas e possuir a nova natureza. Diga amém. Pergunta:
Será que uma pessoa que nada sabe de Deus e da sua palavra poderá, com uma só pregação, deixar de praticar esta lista que a Bíblia nos ensina sobre o assunto de nascer de novo, nascer de Deus? Você poderá dizer assim: não, isso é impossível. Pois é. Essa é a razão de trazermos esta contribuição, para sabermos acerca do que é o novo nascimento. Segundo as Escrituras, o novo nascimento só acontece com o tempo, com o ensino e com nossa vinda a Jesus e com a nossa negação própria, tomando uma cruz de obediência. Paulo disse à igreja de Coríntios que não nos podia falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo, porque via neles inveja, contendas, dissensões, e andavam segundo os homens. E disse-lhe: vós ainda sois carnais. Teriam eles nascido de novo. Andavam na igreja, mas estavam lutando para nascer de novo. 1 Coríntios 3 e verso 3. O facto é que vários pecados aqui mencionados são da lista que impedem que quem comete esses pecados impede de entrarem no reino de Deus. E é só. A nova criação moral que aparece com a regeneração traz outro tipo de fruto, o fruto do Espírito, que consta de 9 tipos de fruto, ou seja, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Com este fruto se compreende que as pessoas nascem de novo. Como se originou então uma nova criatura? Primeiro, o crente morreu com Cristo. Segundo, Cristo, o seu substituto, levou os seus pecados no madeiro e vive para Deus. Terceiro, o crente carrega com a vida de Cristo o seu testemunho, ele ressuscitou com Cristo. Quarto, o crente recebeu o Espírito de Cristo porque foi justificado. Quinto, a sua vida velha, que era de pecado, acabou para dar a uma nova vida de retidão. Sexto, o crente morreu para o pecado e vive para Deus, vive para a justiça. Isto faz parte do novo nascimento espiritual, é uma nova criação moral. Terceiro aspecto, porquê a necessidade e como se opera em nós o novo nascimento? Além do que foi dito, vamos acrescentar o seguinte: no ensino de Jesus a Nicodemos, o Senhor afirmou que sem essa regeneração ninguém pode entrar ou ver o reino de Deus, o reino dos céus. Portanto, é um imperativo divino. É um imperativo divino. E esse novo nascimento consistia em nascer da água e nascer do Espírito, como diz o verso 5. O que tem sido dito até aqui já deu resposta a estes nascimentos da água e do Espírito, mas vamos acrescentar algo mais. O que é nascido da água? Ou o que é nascer da água? Nascer da água não é ser-se batizado nas águas, mas o que a água representa. Isto é importante. Este nascimento da água representa exatamente a regeneração feita pela palavra de Deus. Ou seja, pelo começo, passando pela experiência do arrependimento. Começa aí a limpeza da água pela palavra. João Batista batizava porque o povo se arrependia. O batismo de João foi chamado batismo de arrependimento. Mateus 3, verso 1 ao verso 8. Este batismo nada tem a ver com o batismo que Jesus Cristo ensinou, feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas eram batizadas porque já creram, já foram ensinadas, já nasceram de novo e agora vão dar testemunho de uma nova vida através do batismo. Mateus 28, 19 e 20. No Velho Testamento, os sacerdotes estavam bem cientes do efeito da água nas cerimônias religiosas do templo, em que tinham que se purificar com muitas lavagens. E isto, dito por Jesus a Nicodemos, era um grande impacto na sua mente, porque ele tinha de ensinar a purificação externa pela água. Isto é, as mãos, os pés, o corpo, etc. E foi este homem, este príncipe e mestre de Israel, que Jesus lembrou o valor da água para entrar à presença de Deus no templo do Velho Testamento. A água carrega consigo a ideia de pureza e de limpeza exterior.
Mas o assunto de Jesus aqui não diz respeito ao exterior do homem, para entrar na casa de oração, mas sim diz respeito ao interior do homem, ao seu coração, para entrar à presença de Deus no reino dos céus. Isto é o que nos falta, é a limpeza, transformação espiritual, e ela é operada pela palavra e pelo seu Espírito Santo. E a água é simbólica da palavra de Deus. Em Efésios 5, verso 26, Paulo afirma que a igreja, os crentes, os que nasceram de novo, foram purificados com a lavagem da água pela palavra. Diga, lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é como a água que limpa e lava. Aquele que era poluído e sujo foi lavado, purificado. E o grande instrumento dessa limpeza é a palavra de Deus, como diz em João 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Em poucas palavras, o nascimento da água é uma total transformação de caráter. E sobre o nascimento do Espírito, do muito que os teólogos ensinam ainda, se continua fazendo interrogações acerca do real significado do nascimento do Espírito. Primeiro, o facto é que o Espírito Santo convence, guia, conforta, ensina as pessoas no caminho de Deus. E esse é o batismo no Espírito. Não estou falando do batismo com o Espírito Santo, de maneira alguma. As pessoas que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador, recebem a sua casa. Podemos dizer amém. O Espírito de Deus fica lá. O batismo com o Espírito Santo é o poder de Deus para ministrar a sua palavra. Segundo, para mim, significa a entrada do Espírito Santo no coração da pessoa e o leva ao arrependimento e a uma nova vida, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, confortando, guiando e ensinando. Terceiro, eu creio que esse nascimento é a operação graciosa do Espírito Santo nas pessoas que se convertem, as quais são batizadas no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, verso 13. Quarto, o Espírito Santo vem ao coração, ao espírito da pessoa, que lhe abre a porta, conforme temos dito em Apocalipse 3 e verso 20. O Senhor diz que entraria em sua casa. Quinto, em 1 Coríntios 3 e verso 16, o crente é o templo de Deus e o Espírito de Deus habita ali. E 1 Coríntios 6, 19 diz que o Espírito Santo habita em vós e que não sois de vós mesmos. Louvado seja Deus. Sexto, a razão disto é que os crentes nascem de Deus. João 1, em verso 13, e 1 de João 3, verso 9, diz que Deus que é Espírito só gera filhos espirituais. Nascer do Espírito é a conversão, é a transformação espiritual que torna as pessoas filhos de Deus, e a analogia do vento é a conclusão da nova direção na vida espiritual e suas decisões. Sétimo, o crente é feito família de Deus. O facto é que em Romanos 8, 14 a 16 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor ou com medo, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, Papá ou Paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E em Efésios 2, verso 19, afirma: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nascer do Espírito é nascer de Deus, ser gerado por Deus, para termos uma nova conduta moral e espiritual e pertencer à família do Pai. Finalizando, quarto aspecto do estudo, o significado do reino de Deus. Se fôssemos a falar sobre isto, tínhamos que fazer diversos estudos muito longos. Portanto, vamos dar apenas algumas passagens bíblicas sobre o assunto. O reino de Deus, o reino dos céus, afirmam os estudiosos que são frases sinónimas, significando a mesma coisa. O reino de Deus, numa noção básica, é o que ele significa, é que é o governo ativo de Deus, o Senhor Jeová, em todo o mundo, que Ele criou e se desenvolve em vários aspectos, tais como Deus é o autor, o rei do universo, o autor da criação. Deus é também o rei de Israel.
Terceiro, o futuro reino é de Deus. Quarto, a soberania eterna de Deus. Quinto, o estabelecimento do futuro reino de Deus. E, em sexto lugar, a natureza do reino é este o assunto que nos interessa saber para entrar e permanecer nele. E, em sétimo lugar, o reino de Deus comparado. Portanto, primeiro temos a natureza do reino, é que ele é de índole espiritual, além da criação que contemplamos. Em Romanos 14, verso 17, afirma: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é isto que todos nós precisamos. Louvado seja Deus. E também em 1 Coríntios 4, verso 20 diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder de Deus. Como disse, nós não vamos explicar o que é o reino de Deus no seu todo, de maneira alguma, porque estamos terminando esta mensagem. E, em segundo lugar, o reino dos céus é comparado ou semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus 13 e verso 44. Estamos apenas a dar uma comparação. Esse homem, Jesus disse isso, encontrou um tesouro e quer que esse tesouro seja seu, esconde-o, compra o campo e o tesouro é dele. Realmente só quem recebe o reino de Deus é que sabe o que ele é na sua própria vida e aquilo que esse reino fez na sua própria vida, porque estava no reino das trevas e do diabo. E esse reino, os cristãos vão reinar nele eternamente com Jesus, como diz em Apocalipse 5 e verso 10. O novo nascimento espiritual é o passo mais importante que as pessoas precisam dar para entrar nesse reino de Deus. Nós temos terminado aqui esta contribuição. Naturalmente poderia falar muito mais sobre o assunto, mas este é o suficiente para sabermos como se dá o novo nascimento nas nossas vidas e do que consiste o novo nascimento e como se opera o novo nascimento na vida das pessoas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É preciso nascer da água e preciso nascer do Espírito. Foi isto que disse Jesus a Nicodemos. Portanto, temos que passar pela mesma experiência. Onde quer que você se encontre a ouvir esta palavra em qualquer parte do mundo que se fala português, procure uma igreja evangélica e aí dê o seu coração a Jesus. Comece uma nova vida. Faça perguntas ao pastor. O que é que deve fazer para nascer de novo e como pode, e para receber ajuda nessa geração espiritual que é de luta até deixar as coisas do mundo e viver para Deus. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Jesus afirmou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar ou ver o reino de Deus. João 3 e verso 5. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para
Padre Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.